Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Como é que passaram aí essa semana? Estamos aqui hoje para gravar o nosso terceiro vídeo da série Desfrutando da Graça de Deus. Já tivemos o nosso primeiro vídeo que falava sobre o amor de Deus, porque o amor de Deus é a base da graça. E o segundo vídeo, muito importante também, que fala sobre aquilo que nos impede de viver a graça, que é o jugo desigual, o jugo do pecado e tantas outras coisas, para que agora possamos realmente entrar no que é a graça de Deus. E a primeira coisa que eu quero falar, uma definição da graça é: graça é um favor que não foi merecido, algo dado não porque as pessoas que recebem merecem, mas porque a pessoa que dá é generosa. E essa pessoa que dá a graça é o próprio Deus Pai, através do seu Filho Jesus Cristo, que nós recebemos essa dádiva da graça de Deus. E um dos textos que traz esse fundamento para nós é um texto famosíssimo, João 3,16, mas que nós vamos ler aqui hoje até o 18. Vamos ler juntos, se você quiser abrir na tua casa, João, capítulo 3, versículos de 16 ao 18, que diz assim: Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Versículo 17. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Versículo 18. Quem nele crê não é julgado, e o que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito do Filho de Deus. Ou seja, meus queridos irmãos, se nossa fé é fundamentada em Cristo Jesus, nós somos salvos. E não viemos para ser condenados por Ele, mas sim para ser resgatados por aquilo que Ele fez para nós. Porque essa é a maravilhosa graça de Deus. Essa é a maravilhosa graça de Deus. É aquilo que Jesus fez para nós por amor, por amor. Então, temos que entender que Jesus, a pessoa de Cristo, é a exata expressão do que é a graça de Deus. É a exata expressão do que é a graça de Deus. Em Atos, capítulo 15, versículo 11, fala assim: Mas cremos que foram salvos pela graça do Senhor Jesus, como também aqueles o foram. É através da graça do próprio Jesus que nós somos alcançados, somos salvos, somos resgatados do pecado que não pode mais nos dominar a partir de agora. E nós precisamos viver isso, entender isso, porque essa é a maior revelação que a gente pode ter nos nossos dias atuais. Um outro texto também que eu quero ler com vocês está lá no primeiro livro de Coríntios, capítulo 1, versículo 4, que diz assim: Sempre dou graças ao meu Deus a vosso respeito, a propósito da sua graça, que vos foi dada em Cristo Jesus. Jesus Cristo é a exata expressão da graça de Deus Pai. Quando nós olhamos para Jesus, nós entendemos o que é a graça. E mais um texto que vem confirmar isso que nós estamos falando, está lá no livro de Tito, capítulo 2, versículo 11. Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. E quem foi o Salvador? Quem foi aquele que subiu na cruz para nos salvar e nos resgatar do jugo do pecado, do peso do pecado? Quem foi esse que se manifestou? A graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Isso significa, meus irmãos, que a graça de Deus não é uma coisa, não é um sentimento, e sim a pessoa de Jesus. É a própria pessoa de Jesus que é a graça. Então não é uma coisa que você sente e tal, não. É a própria pessoa de Jesus. E quando nós estamos em Cristo Jesus, nós nos tornamos novas criaturas e o pecado não pode mais nos dominar. E aí nós começamos a viver a plenitude da graça de Deus. Porque muita gente deturpa a graça de Deus dizendo que, já que é gracioso, posso fazer o que eu quero. Não, não posso fazer o que eu quero. Pelo contrário,
Eu vivo porque Cristo vive dentro de mim. E Ele vivendo dentro de mim, eu sou transformado, regenerado, mudado. E aí eu vivo uma nova vida no Senhor. Um outro texto também muito conhecido, que diz assim, lá em Romanos, capítulo 6, nós vamos ler do 22 ao 23, que fala assim: Agora, porém, libertos do pecado, transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Os frutos que nós geramos é para a santificação e para a vida eterna, porque nós vivemos debaixo da graça de Deus. E aí diz assim no 23, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Sabemos que mesmo vivendo na graça, ainda pecamos. Por quê? A nossa natureza é uma natureza pecadora. Mas quando Deus olha para nós e Ele vem julgar-nos, porque o salário do pecado é a morte, Ele olha para nós e vê quem são as novas criaturas no Senhor. Porque lá em 1 João, já lemos isso, 9, porque aquele que confessa o seu pecado, o Senhor é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar. Quando Deus olha para nós e vai dar a sentença de morte, Ele vê que nós somos de Cristo, fomos alcançados por Cristo, e aí Ele olha para a cruz, e aí é cessado essa morte e nós passamos a viver o dom gratuito de Deus, que é a vida eterna, que Cristo alcançou na cruz para nós. Porque quando nós nos arrependemos, o sacrifício de Cristo toma o nosso lugar de morte e aí nós somos justificados por aquilo que Ele fez. Essa é a grande diferença. Então eu não estou dizendo aqui que você pode viver uma vida de pecado, não. Mas se você que é nova criatura e quando pecar, tenha certeza que o Senhor é fiel e justo para te perdoar e te purificar. Se você tiver um arrependimento genuíno. E aí Deus vai olhar para aquilo que Cristo fez. E aquilo que Cristo fez é muito maior e é libertador. É libertador para cada um de nós. Então hoje nós vamos começar a falar um pouquinho de graça. Vão ter mais 2 estudos que nós vamos aprofundar um pouquinho mais de graça, mas hoje eu quero trazer uma base fundamentada na palavra, para que nós possamos entender e começar a viver uma nova vida no Senhor. E para concluir esse vídeo, tem um texto, ele é um pouquinho longo, mas ele é muito importante que a gente leia aqui, para deixar bem fundamentado essa primeira base sobre a graça de Deus, que também está em Romanos, mas agora capítulo 1 ao 14, é um pouco longo, mas é muito importante. Eu vou ler aqui. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? De modo nenhum. Como vivemos ainda no pecado, nós que para ele morremos? Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Pois fomos sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos para a glória do Pai, assim também andemos em novidade de vida. Porque se fomos unidos com ele à semelhança da sua morte, certamente o seremos também à semelhança da sua ressurreição. Sabendo isso, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos mais o pecado como escravos, porque quem morreu está justificado no pecado. Ora, se morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos, sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre, a morte já não tem domínio sobre ele. Pois, quanto a ter domínio de uma vez para sempre, morreu para o pecado, mas quando a viver, vive para Deus. Assim também vós consideravos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões. Nem ofereçais os vossos membros do corpo ao pecado como instrumento de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos, os vossos membros a Deus como os instrumentos de justiça. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Irmãos, se alguém chegar para você e diz que a graça te autoriza a pecar,
Basta abrir esse texto. A graça não é um aval para a gente pecar à vontade, não. A graça é um aval que nós vivemos em Cristo Jesus. E quando estamos nele, somos novas criaturas e somos livres para viver o melhor que Deus tem para nós. E nos próximos 2 estudos, nós vamos aprofundar isso, essa liberdade que está ao nosso alcance. Porque lembre, Jesus pagou o preço de vida por nós. E agora, com ele, temos vida em plenitude, vida em abundância. E o pecado não tem mais domínio sobre nós. Mas se pecarmos, o Senhor é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar, porque ele olha para aquilo que Cristo fez. E aquele selo que está em nós aponta para Jesus. E ali somos justificados. Então, creia nessa palavra. Viva uma vida de liberdade, porque o Senhor tem grandes coisas para você. Ele tem grandes coisas. E a maior liberdade que existe é ser livre do pecado e viver a vida em plenitude, ser um imitador de Jesus e viver o melhor que ele tem para as nossas vidas. Que Deus abençoe grandemente a sua vida, que você tenha uma excelente semana e juntos vamos continuar estudando sobre a graça de Deus. Um forte abraço, Deus abençoe a todos.